Hoje, o paciente, ele vira para você e fala, tive um sonho, provavelmente é a minha mãe. Entendeu? Sabe, ele já não nega jamais, sabe? Existe, algo mudou nessa economia libidinal. Tô fazendo entender ou não? Sim, sim. Sim, sim. E é uma coisa também, Paulo, já que a gente está trazendo os exemplos empíricos, né? Meu pai joga bola desde que ele era moleque, né? Desde sempre joga bola. Ele tem amigos que jogam bola com ele desde a adolescência. E um desses amigos que tinha a idade dele, lá pela faixa dos 50, 55, ele acabou de falecer de Covid, né? E daí, assim, antes disso, eles estavam promovendo vários futebols clandestinos, sabe? Então, o pessoal estava indo jogar bola de maneira clandestina e dane-se. Meu pai não ia. Meu pai não ia, mas boa parte do pessoal lá ia. Incrivelmente, a maior parte do pessoal que ia era bolsonarista, né? Então, assim, eu acho isso muito intrigante, na verdade. Mas a gente até pode fazer uma análise mais para frente, mas deixa eu terminar de contar essa história. Uhum. E agora eu quero ver, porque ele faleceu ontem, né? Eu quero ver como é que vai correr isso. Eu acho que isso daí é um experimento psicanalítico em andamento, sabe? Porque o que é como se nesse momento, né? O que aconteceria com um neurótico comum, né? Que tem esse amigo que também estava lá no futebol clandestino, faleceu, etc. O que aconteceria no processo neurótico comum a nível da sociedade vitoriana que o Freud está analisando? A pessoa passaria por um processo de culpa, de culpabilização infinita, né, quase, entendeu? Se identificaria com essa pessoa com esse amigo que foi vítima aí da Covid, né? E ia, tipo assim, instaurar reforçar o seu superego com relação à restrição desse princípio do prazer, né? Vamos ver o que acontece, né? Eu prometo que eu trago notícia para vocês. E daí porque eu acho que isso é um experimento em andamento. Ô Murilo, Murilo, Oi. fala, Paulo, pode falar. a gente está vivendo esse experimento, é louco, mas é verdade, desse experimento em andamento em nível nacional, multiplicado por milhões, no que se refere às pessoas que, assim, eu não vou julgar aqui, mas que, enfim, por alguma razão votaram no Bolsonaro, acreditando, por exemplo, que a minha família não é que nem a do Lula, que o filho enriqueceu, a gente aqui não é de... Com muita negação, negando muitas coisas, né? Aqui não tem corrupção, tal. E que estão vendo, enfim, as notícias aparecendo, as informações aparecendo, e como é que essas pessoas reagem? Quer dizer, a gente está vivendo esse experimento. E eu vi esse fim de semana, saiu a pesquisa, né? Sobre a conduta do presidente diante da pandemia, e eu achei assustador o fato de que 32% acha que ele está agindo como tem que ser, não fez nada errado, está combatendo. 32% é muito, é um terço, né? É uma minoria grande, né? Você Eu entende? acho que isso é um sintoma de que a psicanálise não vingou no Brasil, né? E outra coisa, Você olha... só para fechar aqui, pensando o seguinte, o cara foi eleito, vamos supor, com, sei lá, 55%. Então ele tem bem mais da metade dos apoiadores, continua, tá entendendo? É uma desidratação muito pequena diante de tanta coisa que foi negada e que agora os fatos afirmam, né? Olha que loucura. Eu acho que é um baita tema para poder se escrever em cima, entendeu? Verdade, hein? Eu acho. Mas, assim, também, só para não dar a impressão errada também acerca do que se pode usar, né? Para poder fazer a crítica, etc. Eu vejo muita gente também, Paulo, só para poder fazer ali o balanceamento, sabe? Que há pouco tempo atrás estava super militando com relação a essas coisas e foi agora pro feriadão para a praia, sabe? Aham. Entendeu? Tipo assim, muita gente assim, sabe, da minha linha do tempo. Fiquei, louco, mas essa pessoa aqui não estava preocupada com a questão do Covid, né? E tá lá agora, lá em... A gente tem até aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia, né? Que é Aham. do cachorrinho lá, maravilhoso aquele meme. Adoro ele. O Johnny deve conhecer, porque o Johnny é especialista, PhD em meme, né? Mesmo. Enfim. Me orgulho.
Mas enfim, né, Paulo? Só pra gente deixar a crítica, mas posso fazer isso com a psicanálise. Sim, Você é pode fazer importante. isso? É importante. Pode fazer também. Importante. Ô, Elias, você falar alguma coisa? Eu quero. Esse negócio aí que tu tava falando da... Quando o superego sucumbe ao id, né? Para falar na língua das instâncias psíquicas da segunda tópica do Freud, ele precisa do interdito de um superego alheio, né? Que é o que você está falando da polícia. Sim. Então as que não é o pessoas... interdito, né? No caso da polícia, não é o interdito. No caso da polícia, ele é o nível do real, né? Porque é a força bruta. O interdito eu diria assim, é a própria Constituição, que ela não, a gente não anda com a Constituição no bolso, mas está interdito que a gente tem que respeitar, entendeu? Mas pode continuar. O interdito que eu estou dizendo é, por exemplo, quando na relação edípica o que vai ser da psicose para a neurose é o interdito de um terceiro, que é o pai, né? Sim, sim. E é isso que eu estou me referindo, a materialização de um superego no meio externo, no mundo externo, através da figura do policial pai, entende? Sim, mas veja bem, Elias, veja bem que a polícia, ela age com a força. O pai age com a lei. Não sei se me faz entender. Imagina, eles têm, por exemplo, pais que eles nunca bateram nos seus filhos, mas que a palavra de ordem deles, entendeu? E às vezes o pai que bateu muito no filho, a palavra de ordem não é nada, entendeu? A força e a lei, claro que uma precisa da outra, porque a força sem a lei é violência e a lei sem a força é retórica, né? Mas elas são distintas. Veja que a força está no nível da categoria sensória, é o real de se bater, né? Sim, mas a lei está no nível do simbólico, né? Sim, mas é que, por exemplo, eu não estou dizendo que necessariamente a polícia vai fazer uso da força. Eu estou falando da instituição polícia, entendeu? Como alguém que diz, mesmo sem dizer, né? Passa o carro da polícia, o pessoal já entende a mensagem. Tem polícia aqui, não dá para... Vou botar máscara. Tem polícia. Tem semelhanças. Tem realmente, eu vejo o seguinte, a questão toda no Brasil, em particular, né, da polícia, mas não só aqui, enfim, é a coisa do monopólio do uso da força. Né? A polícia está com a lei, teoricamente, bem teoricamente, na mão, porém, a polícia tem um monopólio da força. Então, a polícia pode bater no morador de rua, mas o morador de rua não se permite a ele bater na polícia. Todo mundo vai achar um absurdo. A polícia tem o poder. E o pai que vai vir o safanão no filho, todo mundo acha, isso aí é o pai que o filho fez bobagem. Mas o filho que virar um safanão no pai, meu Deus do céu. E digo mais ainda, só para colocar a mãe no meio aqui, já que a gente vai pôr, eu quero só comentar de uma lenda brasileira do Cabeça de Cuia. Cabeça de Cuia era um menino, é sério, é muito legal essa história, muito interessante, eu fiz um cordel sobre isso. É um menino lá no Piauí que briga com a mãe. Eles são pobres, não tem comida, não tem nada, vivem numa miséria. E um belo dia o menino chega em casa, não tem comida e fala: mãe, que aí? Não tem nada. O menino fica revoltado, pega um osso e bate na mãe. Então ele fez tudo que não podia, né? Bateu na mãe. Naquele mesmo momento, o menino começa a inchar, ficar grande, todo deformado, vira um monstro e vai parar no fundo do rio e está até hoje lá, dizendo, esperando uma série de... Tem toda uma questão para acontecer para ele poder se libertar. Então, a maldição se estabelece por quê? Porque ele inverte a coisa. Ele que ergue o filho ergue a mão, né? Eu não tinha lembrado disso a propósito das nossas reuniões, mas assim, por que não falei disso antes? Que realmente isso é uma história para ser trazida depois e comentada, né? Quer dizer, existe uma ordem, e no caso da violência é isso, né? Então, Elias, eu entendo o que você está falando. Tem uma violência, vamos dizer, entre aspas, natural. Não poderia ser natural. A violência normal não poderia ser normal. Que é a polícia passar na rua, ver um cara e bater no cara. E o contrário, não. Né? A pessoa está andando e bate no policial. Isso, né? É uma assimetria que é complicada, né?
Sim, complicado. gente, uma coisa também é a questão, tipo assim, o que é princípio de realidade e o que é super-eu? São duas coisas distintas, né? O super-eu, ele é a internalização do ego, do eu, com relação às autoridades paternas, né? É assim que o Freud vai definir. Então, assim, é, no processo de desenvolvimento do ser humano, tem um momento que ele não vai mais precisar dos pais, supostamente, para poder fazer essa crítica às suas ações, fazer esse nível de constrangimento, de dissociação, etc. Né? E eu diria que o princípio de realidade não necessariamente ele está concordando com esse super-eu, entendeu? Por exemplo, se você olha para um rapper, né? Tipo assim, olha para o show do Racionais. Falei para ele esse tempo atrás que eu gostava de Racionais, né? O Racionais, uma vez nos anos 90 ou 2000, não sei, eles estavam fazendo um show e começaram a falar sobre o mal da polícia. E eles tiveram que. A polícia entrou no palco e levou eles para a delegacia. Se eles parassem de falar mal da polícia para não serem levados à delegacia, eles estariam obedecendo a um princípio de realidade. Mas esse princípio de realidade não necessariamente é concordante com o superior deles. Sim, Estão sim, entendendo? legal, legal, bem Estão colocado. entendendo? Porque, olha Faz só, sentido isso aí. entendeu? Então, assim, ó, vou só ler um parágrafo só, tá, gente? Com relação São vários parágrafos que tem aqui, tá? Mas eu vou ler um em especial aqui que o Lacan trazendo no superior. Ele diz assim, ó, o superior é a um só tempo a lei e a sua destruição. Nisso é a palavra mesma, o comando da lei, na medida em que dela resta mais do que a raiz. A lei se reduz inteiramente a alguma coisa que não se pode nem mesmo exprimir, como tu deves, né? Tudo que um policial fala é tu deves. Caramba, que fantástico isso. Que é uma palavra privada de todos os seus sentidos. É nesse sentido que o superior acaba por se identificar aquilo que há somente de mais devastador, de mais fascinante nas experiências primitivas do sujeito. Acaba por se identificar ao que chamam figura feroz, as figuras que podemos ligar aos traumatismos primitivos, sejam eles quais forem que a criança sofreu. Eu acho que essa é uma parte é um parágrafo do capítulo a aula o Lobo na seção da tópica do imaginário do livro que mostra aquilo que eu vinha falando antes. Você não pode imaginar a força sem a lei, porque a força sem a lei é a violência, né? Ao mesmo tempo, você não pode imaginar a lei sem a força, porque ela seria mero, né, tipo assim, mero aviso da OMS. Nossa, eu acho que o pessoal caiu. Opa, o que houve? Não, eu tô aqui ainda, gente, mas O Elias o saiu e o Elias João. e o Johnny. Mas escuta, o Murilo, que fantástico, porque o que você está comentando agora parece que está combinada, a jogada ensaiada aqui com o trechinho do Nietzsche que eu tinha separado. Que incrível isso. Paulo, já vou deixar você falar, só vou Não, fazer uma tranquilo. última amarração só. Tá certo, claro. Uma última amarração, você já começa a falar do Nietzsche já. Tranquilo. É o seguinte, vocês viram que tem essa coisa que ela está falando da imagem feroz, né? Porque o supereu, ele vai nascer da autoridade, vai nascer do que a criança teme, mas passa a amar. Entendeu? Então, assim, tememos a lei, mas passamos a amá-la. Entende? Então, tem o embasamento de toda a ética, de toda a moral, lembre-se, ele é insuportável, é um absurdo, etc. E tal. Mas é por isso que no superior existe lá na tua raiz a imagem feroz. É só isso que eu queria falar. Perfeito, Não sei perfeito. Nossa, não sei se ótimo, caramba. Mas e os beleza? meninos? Bom, E os meninos, né? Vou mandar mensagem aqui para é. eles. Bom, Gente, uma coisa que fala. eu pensei aqui também é que nós amamos o pai, né? Peraí, vocês estão ouvindo desde o começo? Sim, sim. Vou repetir aqui. O pai.
mas a gente não ama o princípio de realidade, a gente não ama a civilização, né? Tem aquele mal-estar, né, na civilização. Sim, sim, a gente adora a lei, mas ao mesmo tempo a gente não gosta das coisas como elas são, né? Parece que, acho que é isso que você quis dizer, né? Acho que é aquele velho problema da economia psíquica, né? Tem os Hum. ganhos e os lucros e as despesas, né, nessa história toda. Sim, A gente sim. está sempre ali, né? Na corda bamba. Bom, eu vou então, se vocês me dão licença, mencionar, né, o trechinho do Nietzsche que eu trouxe aqui e que gozado como está fazendo a ponte aí com a fala, principalmente do Murilo aí, que na verdade, no começo na primeira parte do livro Assim Falava Zaratustra, Nietzsche coloca alguns discursos, né, que seriam os discursos de Zaratustra, e um deles é o discurso das 3 metamorfoses. As 3 metamorfoses. Então, eu não vou ler aqui, embora seja bem curtinho, mas ele comenta que o espírito sofre 3 metamorfoses. Primeiro, Sim. é muito legal. Primeiro se transforma em camelo, É no depois começo, em né, do leão Zaratustra. e depois em criança, né? Então, no começo, primeiro estágio, há muitas coisas pesadas para o espírito, né? O espírito forte, sólido, imbuído de respeito. A força desse espírito pede coisas pesadas, né? Então, o que é pesado? Coloca aqui porque eu carrego, né? Isso seria a postura do camelo, né? Então, qual é a coisa mais pesada? E aí Nietzsche faz a provocação. Ó heróis, qual é a coisa mais pesada, né? Para que eu a carregue. Não será rebaixarmos para o nosso orgulho padecer? Será deixar brilhar nossa loucura para zombarmos de nossa sensatez? Será separarmos-nos de nossa causa quando ela celebra sua vitória? Será que sustentarmos-nos com a erva do conhecimento e padecer de fome na alma por causa da verdade, né? Ou será estar doente, né, e despedir os consoladores e travar amizade com surdos que nunca ouvem o que queremos? Ou será amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma que busca nos assustar? Então são coisas pesadas, né, para o espírito. Beleza. O espírito transformado em besta de carga se sobrecarrega dessas coisas, por mais pesadas que sejam. Como o camelo corre ao deserto, então assim caminha o espírito até o seu deserto, né? Só que aí, nesse deserto, ocorre uma outra metamorfose. O espírito se torna leão, né? Então, o leão, ele quer conquistar a sua liberdade. Ao contrário do camelo, ele quer ser o rei do deserto. Então, ele procura o seu inimigo, procura o seu último deus, aqui diz, né? Para sair vencedor, ele quer lutar com o último grande dragão. Qual é o grande dragão a que o espírito já não quer chamar de senhor nem de Deus? Escuta aí. O último dragão chama-se Tu Deves. Uau! Tu deves. E o leão fala, não devo nada, eu quero. E o dragão responde, tu deves. E cada uma das escamas do dragão é ornada com a inscrição, tu deves. E o leão fica revoltado, porque, né, em mim brilha tudo, eu quero. E essa é o grande embate, né, do leão com o dragão, enfim. Aí ele fala, meus irmãos, que falta faz o leão no espírito, né? Não será que não bastaria para alguns a besta de carga, né? Bom, criar valores novos. Aí é o seguinte, o leão é aquele que enfrenta, é o que quer a revolta, ele quer matar o pai, né? Beleza. Só que criar valores novos, inventar, criar coisas, é algo que o leão não sabe fazer, né? O leão sabe rugir, o leão sabe atacar, mas ele não sabe criar. Para criar a própria liberdade, dizer o sagrado não, mesmo perante o dever, bom, é preciso o leão. É preciso, é necessário. Porém, conquistar o direito de novos valores é a tarefa mais terrível para um espírito dócil e respeitoso. Como seu bem... E aí, aquilo do amar e odiar. Inicialmente, quando o camelo, ele amava o tu deves.
coloquem a carga pesada sobre mim e eu carrego. Olha aqui como eu sou bom, né? Então, Camelo gostava. O leão, ele se revolta contra o Tu Deves, né? E aí você fala assim, bom, e por que existe então uma terceira metamorfose, né? O que será que uma criança consegue fazer que o leão não consegue? Bom, a criança é esquecimento, recomeço, brinquedo, a inocência, uma roda que gira, uma santa afirmação. Sim, para o jogo da criação, para o novo, para a criação, é necessário uma santa afirmação. Então, o leão é a negação, né? Aí a criança é o último estágio. O espírito quer agora sua própria vontade. Tendo perdido o próprio mundo, quer conquistar e criar seu mundo. 3 metamorfoses do espírito eu vos mencionei. Como o espírito se transforma em camelo, em leão e finalmente em criança. Assim falava Zaratustra. Aí o finalzinho, né? Não, mas... Nossa, que legal, gente. É, Ô, Paulo, não, só comentar um negócio assim. Ele não falou nada sobre cristianismo, não, né? O Nietzsche nesse texto. Porque eu vi totalmente assim o cristianismo o camelo que luta ali contra um inimigo no deserto, igual Jesus faz ali no deserto com o diabo, né? Sim, o que acontece é que... depois vem a criança, o novo. Uhum. Totalmente assim. O que acontece é que essa escrita... Na verdade, Nietzsche, em boa parte dos seus escritos, ele tem essa coisa das parábolas, dos aforismos, das frases. Então, é interessante, né? A gente identifica uma questão até estilística que lembra. E acho eu que no Zaratustra em particular, isso fica mais evidente, né? Porque é um sábio andarilho que sai pregando verdades e fazendo discursos. Tal. Então ele remete muito, né, para gente que tem, imagino, enfim, a formação de alguns de nós. A gente tem essa coisa do Novo Testamento, tal, de Jesus, tal. Então eu acho que tem uma proximidade muito grande estilística, né? Eu acho que a proximidade estilística, porque tem a questão da Nietzsche, diferente de todos os filósofos, ele escreve de uma forma muito enérgica. Isso. Muito colérica e muito poética também. Poética, Nietzsche, isso. ele é filósofo da cabeça aos pés. Mas, embora alguns fiquem querendo diminuir o Nietzsche falando que ele é filólogo, Nietzsche é filósofo, da cabeça aos pés. Mas a grande coisa dele é que ele vem para poder resgatar um estilo de escrita que não nasce no cristianismo, nasce na forma pré-platônica. São os filósofos antes de Platão já estão escrevendo dessa forma já. Sim, entendeu? E a relação de Nietzsche com o cristianismo é muito polêmica. O Nietzsche fala que o último cristão morreu na cruz. Isso mesmo. Ele admira... Desculpa, Paulo, pode falar. Não, isso ele tem uma oposição. Porque a Isa, não sei o que você. A gente até podia ler outras coisas, mas Nietzsche tem uma forte oposição a muitas coisas do cristianismo, né? Ele admira o Cristo, mas se distingue totalmente do Cristo, porque Cristo é uma figura do povo. Nietzsche é um aristocrata, assumido. Nossa, Nietzsche... gente, mas é estranho, né? Porque deu para fazer essa relação assim, sim, né? Sim, pelo estilo. Outra coisa... mas veja, por exemplo, você falou do camelo no deserto, né? Que é a questão do Tu Deves e tal. Mas no deserto é que o leão se revolta também com o dragão. E o dragão, dizendo Tu Deves, com esse imperativo categórico, ele seria o Deus, né? Exato. Né? E o diabo, ele vem como assim, a revolta com relação a isso Tu Deves. Gente, eu tava vendo uma live de um psicanalista que ele comparou o superego a questão mais diabólica e o id é o mais
angelical, né? Porque a gente vê, assim, uns desenhos, né, que eles colocam, o id é o anjinho do lado direito e não, é o contrário, né? O superego é o anjinho, é o da moral, é o bonzinho, e o superego é o id é o malvado, né? Eu vou Mas aparecer na rindo na verdade gravação. pode ser o contrário. Pode ser o contrário, porque Ô, Isa, o papel do diabo na cultura popular, o diabo é o justiceiro, o diabo é o que se revolta com a injustiça, o diabo é aquele que vem a estabelecer o que é correto muitas vezes. É louco do que eu estou dizendo, mas procura a cultura popular, procura o cordel. Né? Então, eu concordo, o Murilo acho que acertou na mosca. Aquele negócio do o leão, de certo modo, o leão é o Lúcifer. É uma outra maneira de ver, vai? Eu estou colocando aqui para a gente ter várias maneiras de ver, né? Mas é um pouco isso. Não, peraí, o que é isso? Que negócio é esse, né? Então... Não, e veja, Paulo, que isso daí que a gente está trazendo, eu já li já o Zaratustra, eu tinha uns 23 anos de idade, do começo, né? Essa coisa do leão, do camelo e da criança é do começo. Sim. E ele vai falar também, veja que a criança, ela remete à mitologia grega. A criança é Dionísio. Dionísio é uma criança. Entendeu? E o Nietzsche assinava os seus textos como Dionísio. Entendeu? E a coisa do Nietzsche é o seguinte: qual que é a grande diferença entre Nietzsche e Freud? Claro que eles têm muitas semelhanças, dependendo do psicanalista vai dizer que tem mais, né? Dependendo do outro psicanalista vai dizer que tem menos, mas a grande diferença entre eles é que o Freud, ele se coloca na defesa da civilização. O Freud defende a civilização. Freud e Lacan não são autores que gostam de anarquia. Exato. Nietzsche é um anarquista por excelência. A questão do Nietzsche é a transvaloração de todos os valores. Esse homem que está aí, ele precisa morrer para dar origem a um novo. Entendeu? Então, por exemplo, você pega a obra de Freud, Lacan, você vai ver o inconsciente como o inconsciente da castração, Édipo, fantasia, né? E aí você pega a obra de dois espinosistas nietzschianos, como Deleuze e Guattari, você vai ver o inconsciente como potência de ação, perfeito, como máquinas entendeu? Como esquisas, né? Novos caminhos para poder se construir, etc. E tal. São duas apostas. Primeiro estudo. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu respeito muito a esquizoanálise, muito. Leio a esquizoanálise. Eu reconheço na esquizoanálise a maior crítica à psicanálise. Eles estão anos-luz nas críticas que eles fazem com relação aos analistas do comportamento, com relação aos fenomenólogos, com relação aos sistêmicos, com relação a qualquer sociólogo, a maioria dos filósofos. Então, anos-luz, porque eles entenderam qual que é a do inconsciente. Só que vamos dizer assim, Freud aposta no pai. Freud via no modelo da monarquia constitucional inglesa algo mais preferível do que o modelo republicano francês. Lacan aposta no desejo como forma de nos defender de um gozo insuportável, né? E eu acho que Deleuze e Guattari eles apostam na criança, no id. Legal. Entendeu? Assim como fez Nietzsche, que aposta na criança também. Sim, e mais para frente no livro ele fala que meu espírito dança como uma criança. Ele faz mais vezes ele busca isso. E tem um negócio legal que eu queria comentar aqui. Ele inclusive fala sobre a importância do riso, né? Ele vai para essa coisa, né? Em termos estilísticos, porque eu sempre busco essa dimensão também, né? Da maneira de dizer. Então você lê as obras de Freud, belíssimas, onde como a gente tem lido, e ele fala, né? Só conseguimos chegar até aqui. É o que temos por enquanto. Ainda resta uma questão para descobrir. Então ele tem uma postura que eu acho super correta e que eu lamento, quero deixar registrado isso, que a academia
tenha se esquecido disso. Que a academia... eu não vou nem começar, mas fica registrado aqui, tá? Agora, Paulo, o Nietzsche... eu tô lendo um livro. Eu tô Oi? lendo um livro para o grupo de estudo. Eu tô lendo um livro para o grupo de estudo que eu recomendo a todo mundo que quiser seguir carreira acadêmica ler. Chama Ciência e Política. Algumas versões da ciência e política, duas vocações distintas. Max Weber. Ah, que Um legal. grupo de estudo agora no Mackenzie, refazendo o grupo de estudo no Mackenzie, e fala ali sobre o futuro da academia com o futuro das academias norte-americanas. A figura do intelectual, Paulo, a figura do psicanalista por excelência é intelectual, né? Agora, essa figura vai sumir. O Lacan fala assim, que a psicanálise vai sucumbir frente à religião, frente aos discursos cientificistas, vai sobreviver ou não com relação a isso, sabe? Mas isso não significa, é igual a gente viu no Moisés e o monoteísmo, que uma inovação seja necessariamente progresso. Exato. Não significa isso, sabe? Entende? Igual eu vejo muitos partidários aí de abordagens mais novas e até um pouco duvidosas nas suas sínteses teóricas, dizer assim, olha, o modelo cognitivista é o futuro. E quem disse que o futuro é bom? Exatamente. Entendeu? Às Olha vezes aqui. essa luz que você está vendo no fim do túnel é um trem vindo direto para você, entendeu? Isso. Mas deixa eu fazer só o fechamento aqui, nós estamos a 1 minuto aqui. A gente faz a última ligação para fazer o nosso fecho de hoje, mas eu só queria deixar registrado o seguinte: Freud, com toda essa polidez, com essa honestidade intelectual, e Nietzsche dizendo assim: é o seguinte, eu sou o super-homem, eu estou falando, eu sei das coisas, é uma postura completamente, é uma arrogância, vamos dizer, Salvador Dalí. Salvador Dalí, os textos dele são maravilhosos. Por que os meus escritos são melhores? Por que eu sou o melhor pintor? E Nietzsche, por que eu sou... É uma provocação, claro. É uma provocação lúdica, mas é uma diversão e marca a posição. É um jeito, né, de marcar a posição. Não é aquilo ali, eu vou por aqui. Né? A síntese que o surrealismo faz, né, entre a perspectiva nietzschiana e a perspectiva psicanalítica é maravilhosa. Tem um artigo meu, já falei umas 10 vezes para vocês já, logo para poder sair, vai sair em 2021 para poder mostrar para vocês. Porque é sobre exatamente isso, Paulo. Isso, antes que acabe nosso último minuto, eu queria dizer uma coisa para vocês não terem uma ideia errada, por exemplo, em relação à psicanálise lacaniana, é que Lacan falava que tinha 5 anos de idade, né? Exatamente por conta disso. Que ótimo. Disso do Nietzsche aí,